O tema da construção das grandes pirâmides do Egito é envolto assim em mistérios, né, em muitas teorias alternativas, algumas que circulam mais academicamente, outras circulam de forma mais popular na internet, que vão desde rampas, alavancas até alienígenas. E esse debate ele não é maluco assim, não é diverso assim só agora ou desde pouco tempo. Na verdade, a gente já encontra muita divergência, muitas histórias interessantes sobre a construção das pirâmides na documentação antiga mesmo, nos textos escritos, né, os textos propriamente registrados em documentos antigos, escritos pelos gregos, por exemplo, depois lendas cristãs, judaicas, islâmicas, que são muito curiosas sobre como que as pirâmides foram construídas, quem construiu as pirâmides, como, e nesse vídeo aqui eu vou me concentrar exatamente nesse tipo de discussão, né, e de documentação histórica. O que os antigos, de fato, e os medievais também, diziam sobre as grandes pirâmides do Egito, como é que elas foram construídas, quem construiu, por quê, para que servia, a conexão com a Bíblia, a conexão com demônios, com gigantes, enfim, o que os caras acertaram, o que parece que eles passaram bem longe. E a gente pode começar com as fontes gregas antigas, porque a gente não tem nenhuma descrição egípcia propriamente antiga de como que as pirâmides foram construídas. Os textos mais antigos que a gente tem são de autores gregos que visitaram o Egito ou tiveram acesso indireto à história do Egito, né? Começando por Heródoto, que viveu ali no quinto século antes de Cristo, então mais de 2000 anos depois da construção das pirâmides, e ele diz ter viajado pelo Egito e ter tido a ajuda de informantes, ali sacerdotes ou população local que interpretava para ele as inscrições, que interpretava para ele o testemunho registrado ali sobre a história do Egito. E segundo Heródoto, a grande pirâmide do Egito, a maior, foi construída por Quéops, a mesma história que a gente conhece na narrativa oficial, digamos assim. Então, a Grande Pirâmide foi construída por Quéops, e ele adiciona o detalhe de que o Quéops foi um faraó extremamente tirânico, que impediu o povo de frequentar os templos, de fazer as suas atividades normais, para concentrar todo mundo na construção do seu grande monumento, e que teriam sido 100 mil homens trabalhando à força, então trabalho forçado é importante aqui, trabalhando à força em turnos ali de 3 meses, né, basicamente. Então, na verdade, você tinha uma equipe de 100 mil que trabalhava por 3 meses, né, um trimestre, e depois você trocava essa turma para pegar um pessoal mais renovado. E esse pessoal não só trabalhava na construção propriamente da pirâmide, assim, no local em que a pirâmide estava sendo construída, mas também trabalhava nas pedreiras a leste, trazendo da Arábia, ele diz, pode ser o Sinai, né? Não sei exatamente o que ele tem em mente. Essas pessoas trariam blocos de pedra que seriam colocados no Nilo, transportados de barco e desembarcados e depois arrastados para a parte da margem oeste do Nilo, né, para a região que ele chama de Líbia. Então ele tá falando que o processo vai de leste a oeste, né? Essa Arábia e Líbia não é exatamente o que a gente conhece como Arábia e Líbia atualmente, né? E ele diz que para fazer esse transporte em terra dos blocos de pedra, foram necessários 10 anos para fazer uma estrada, basicamente, uma estrada barra rampa, pela qual esses blocos poderiam passar com mais facilidade. E além desses 10 anos, foram necessários 20 anos para erguer, de fato, a pirâmide e fazer o seu acabamento, né? E nesse ponto, o Heródoto diz que a pirâmide foi erguida, de fato, de baixo para cima, em degraus, primeiro construindo a base, depois os egípcios utilizavam máquinas de madeira, que ele não especifica. Talvez ele esteja pensando em alavancas, talvez em guindastes, mas máquinas de madeira que erguiam os blocos do degrau anterior para o próximo. Então você faz o primeiro extrato, né, primeira faixa ali de pedras, e aí sobe as pedras para a segunda, aí da segunda você sobe as pedras para a terceira e por aí vai. Então você chega no topo, e quando chega no topo você vai voltando de cima para baixo para fazer o acabamento da pirâmide, para deixar a superfície da pirâmide plana, né, não escalonada, mas plana, e vai fazendo isso de cima para baixo, né? Então é dessa forma que o Heródoto descreve a construção da pirâmide de Quéops. Então, trabalho forçado, uso de rampa, de uma grande rampa que ele chama de calçada barra estrada, transporte de pedras pelo Nilo, uso de máquinas de madeira. E outro detalhe, né, tem outros 2 detalhes que vale a pena mencionar do que o Heródoto diz lá no Histórias, que é que o custo de alimentação dos operários ele foi altíssimo. Ele fala em rabanetes, cebola e alho, se eu não me engano,
que numa inscrição alguém interpretou isso para ele, que teriam gastado ali 1.600 talentos de prata no custo total ali da comida, né, dessa parte da comida, fora as outras coisas que os caras comiam. E curiosamente, cebola e alho de fato foi encontrado arqueologicamente ali na região na parte dos operários, né, das pirâmides. Depois a gente vai falar dessas interpretações modernas para comparar um pouco com os relatos antigos, mas temos aí uma pista interessante. E o segundo detalhe é uma lenda que o Heródoto passa para frente no seu texto, que o Kelps, esse faraó tirânico, ele teria sido tão terrível e tão ambicioso assim nesse projeto, tão obcecado por esse projeto, que para custear, para completar o resto do dinheiro que ele precisava para fazer a sua grande obra, ele prostituiu a própria filha, para que essa filha dele tivesse ali, conseguisse dinheiro com pessoas graúdas da região. E aí a filha dele, aparentemente de iniciativa própria, para tirar alguma coisa dessa situação, pedia para cada uma dos homens que estava com ela ali, para que levasse uma pedra para ela. E aí, com as pedras que ela recebeu, ela construiu uma pirâmide para ela mesma, que seria uma das pirâmides menores que estão ali no complexo de Gizé, né, que além das grandes pirâmides, tem algumas pirâmides menores, então o Heródoto poderia estar pensando em alguma dessas pirâmides menores como tendo sido construída para a filha dele, né, usando essas pedras obtida durante a sua prostituição. Então, em resumo, para o Heródoto, o Kelps é um faraó absolutamente terrível, tirânico. Esse é um tema que a gente vai ver em outras fontes também. Isso se expressa nessa lenda, né, da pirâmide da filha dele, e tem todas as questões técnicas que eu ressaltei. Mais um detalhe, antes de a gente passar para o próximo, que é que o Kelps e o Kefren também, né, o faraó seguinte, que também fez uma pirâmide usando trabalho forçado, segundo Heródoto, esses faraós foram tão mal vistos e deixaram assim na memória uma imagem de tirania e de opressão tão grande que os egípcios não se referiam às pirâmides pelo nome deles, mas sim pelo nome de um pastor que pastoreava ali na região, né? Então, para evitar essa referência aos faraós, para apagar esses faraós da memória, esse momento opressivo da memória, eles não se referiam à pirâmide pelo nome dos seus construtores. E importantíssimo, quase ia deixando isso de fora, para o Heródoto, as pirâmides são o quê, fundamentalmente? São sepulturas, túmulos para os faraós. Tá? Isso vai se repetir também em várias outras, mas já começa aqui no Heródoto, já tem essa ideia, né, das pirâmides como sepulturas. E aí a gente passa para a nossa segunda fonte antiga, que descreve textualmente também a construção das pirâmides, que é o Diodoro Sículo, né, que já é do 1º século antes de Cristo, 400 anos depois de Heródoto, mais de 2.500 anos depois da construção das pirâmides. E o que ele diz sobre a construção das pirâmides, né? Ele diz, assim como Heródoto, que as pedras foram obtidas do leste. Ele também fala em Arábia, né? Mas isso pode significar simplesmente a margem oriental do Nilo. E em relação às máquinas, né? Ele fala que não poderia de forma alguma ter sido aplicado guindastes ali, porque os guindastes ainda não tinham sido inventados. Então o relato de Heródoto deixa margem para essa ideia de guindastes, o Diodoro não, e ele fala que o que foram utilizados foram rampas. Só que ele observa um detalhe, que é que não havia nenhum vestígio de rampas que foram utilizadas e nem de detritos ali de onde as pedras teriam sido retiradas, né? Ele chega a dizer que é como se as pirâmides tivessem sido colocadas por uma mão divina ali no meio da areia, né? Não tem vestígios de trabalho. Ele até fala de uma ideia que circulava entre os egípcios, de que essas rampas tinham sido construídas com sal. Então, quando o curso do Nilo foi desviado, essas rampas foram dissolvidas, né? Mas ele mesmo não bota fé nenhuma nessa história, né? Ele não acredita nisso. Ele diz que é muito mais provável que as rampas simplesmente tenham sido desmontadas, já que eram muitos trabalhadores, tinha um contingente gigantesco de trabalhadores, que ele até coloca um número maior que o Heródoto. Ele fala de 360 mil trabalhadores trabalhando continuamente ao longo de 20 anos, né, no projeto da Grande Pirâmide de Kelps. E aí ele imagina, assim, especula que como tinha muitos trabalhadores disponíveis, eles podem ter simplesmente feito o trabalho de desmontar a grande, né, e complexa rampa que tinha sido montada e levar isso embora. Concordando com Heródoto, ele também fala daquela questão da inscrição que dizia dos 1.600 talentos de prata para comprar rabanete, cebola e alho para os trabalhadores. Também concorda com Heródoto que as pirâmides eram túmulos, mas ele fala uma coisa curiosa, que é que apesar das pirâmides terem sido construídas como sepulturas para o Kelps e para o Kefren especificamente, eles nunca chegaram a ser enterrados ali, a ser sepultados de fato ali, porque a população detestava tanto esses tiranos, esses opressores, que juraram estraçalhar o corpo deles, né, não deixar eles o corpo descansar, por assim dizer, que era algo muito importante na religiosidade
egípcia, né, a manutenção do corpo preservado para questões do pós-vida. Então, com medo do povo de fato fazer isso com eles, eles pediram para os seus pessoas mais próximas ali da corte fazerem o seu enterro secretamente, né, num local também escondido, que não seria divulgado para manter a proteção do seu corpo. Isso teria acontecido tanto com Kelps quanto com Quéfren, mas não com Miquerinos. Miquerinos, tanto no Heródoto quanto aqui no Diodoro, já é visto como um rei, né, um faraó que deixou uma memória mais positiva. Ainda que o Diodoro ressalte que os próprios egípcios diziam que mais merecedores da memória, né, da grandeza, da celebração dos seus feitos eram os arquitetos que fizeram as pirâmides pela sua genialidade, do que os reis que só estavam explorando o trabalho, seja intelectual dos arquitetos, seja braçal dos operários, como, enfim, o trabalho alheio, né? Estavam só explorando esse trabalho alheio. É uma crítica que aparece ali entre os egípcios, segundo o próprio Diodoro, no primeiro século antes de Cristo. E, finalmente, outros últimos dois detalhes. Um é que o Diodoro diz sobre as pirâmides menores, né? Ele não conta aquela lenda da filha de Kelps. O que ele diz é que as 3 pirâmides menores do complexo de Gizé foram construídas cada uma para uma esposa, né, dos grandes reis ali. Então, o Kelps e a pirâmide da esposa do Kelps, a pirâmide do Quéfren e a pirâmide menor da esposa dele, a pirâmide do Miquerinos e a pirâmide menor da esposa dele. Então é a ideia de que as pirâmides menores são as pirâmides das rainhas, né, como são referidas até hoje. E depois de dar todas essas informações, ele conclui dizendo que na verdade não existe muita certeza sobre nada disso, porque nem os próprios contemporâneos ali, egípcios ou estrangeiros, concordavam sobre quem de fato tinha construído as pirâmides. Então, por mais que Kelps, Quéfren e Miquerinos fossem os principais candidatos, havia quem apontasse para outros reis, outros faraós, até figuras estrangeiras ali, figuras posteriores, na verdade, do período de dominação grega do Egito. Enfim, vários personagens apareciam, até não conectados com a realeza, apareciam como os construtores das pirâmides, então havia ainda uma dose ali de incerteza, mesmo ali no primeiro século antes de Cristo. E aí a gente passa para a terceira fonte antiga, que é o Estrabão, também ele próximo do Diodoro, né? Ele está na virada do primeiro século antes de Cristo, primeiro século depois de Cristo. Também é um historiador / geógrafo grego, de cultura grega, e ele não entra em tantos detalhes sobre a construção das pirâmides, mas ele repete algumas informações que a gente já encontrava em Heródoto e no Diodoro, né? Ele diz que as pirâmides foram construídas como túmulos. Ele diz que as pirâmides, sobretudo as duas maiores, né, de Kelps e de Quéfren, eram listadas entre as 7 maravilhas do mundo, ocupando uma posição só, né? O Diodoro já falava isso, o Heródoto não comenta isso, mas fala então dessa grande fama das pirâmides, né? Como um dos lugares a serem vistos por aí no mundo, um dos 7 principais. E ele fala de 2 coisas curiosas que só aparecem nele, aparecem primeiro nele, que é algo relacionado à alimentação, de novo, dos trabalhadores, né? Só que dessa vez não é o preço, nem o tipo de coisa que eles comiam. O que ele fala é que entre os detritos nas pedreiras onde as pedras foram obtidas, coisa que o Diodoro dizia que não existia, esses detritos, esses vestígios, mas o Estrabão diz que sim, tem um local ali que pode ser apontado como a origem das pedras das pirâmides, e nessas pedreiras poderiam ser encontradas algo como lentilhas, umas pedrinhas em formato de lentilha, arredondadas, que tinham essa característica curiosa e que as pessoas locais ali diziam que era a comida que os trabalhadores comiam, né? Era migalhas que tinham sobrevivido ali dos tempos dos trabalhadores. O Diodoro não acredita nisso, ele diz que isso não faz o menor sentido, mas ele também não diz ter certeza sobre o que poderia ser. Ele fala sobre o possível curso das águas na região ter formado pedras naquele formato, alguma coisa nesse sentido, ele especula, e hoje a especulação é de que o que ele poderia estar vendo ali eram fósseis de caramujos, né, fósseis de, enfim, de caracóizinhos, de moluscos, né, melhor dizendo, que de fato a gente encontra na rocha calcária das pirâmides, né, o que indica, inclusive, que essas rochas foram obtidas de fato de pedreiras e não foram produzidas, como já vi circulando aí, a ideia de que as pedras das pirâmides foram feitas no local, né, de forma artificial. Não, você tem fósseis ali, você tem estratos geológicos, então são pedras que de fato foram obtidas em bloco de pedreiras, né. E o segundo detalhe curioso que aparece no Estrabão, que vale a pena ressaltar aqui, é uma história que é uma espécie de primeira versão da história da Cinderela que a gente tem notícia na história da humanidade. Que o Estrabão diz que havia uma lenda que falava que a terceira pirâmide, né, a pirâmide que é atribuída
a Miquerinos, na verdade, poderia ser, ele não acredita nessa história, mas ele repassa, né? Poderia ser, segundo algumas pessoas diziam, a pirâmide de uma mulher chamada Rodopes, que era uma mulher que um dia estava se banhando ali, era uma cortesã, né, muito rica, ela estava se banhando ali nas águas de algum lugar, quando uma águia pega a sandália dela, né, que ela tinha deixado do lado de fora de onde ela estava se banhando, né, ela estava nua, as roupas dela estavam de lado, e a águia pega essa sandália, acho que da mão, inclusive, de uma serva dela, que estava esperando ela sair do banho, e leva essa sandália, voa com essa sandália, um longo voo, e vai soltar essa sandália no colo do faraó, né, do rei egípcio. E aí ele muito curioso com aquele calçado, né, com o formato daquele calçado, por algum motivo, mas o Strabão diz isso, né, que o formato do calçado chamou muita atenção, e aí o rei manda procurar de quem era aquele calçado. E aí finalmente encontra a mulher que era a dona, né, que é essa Rodopes, e ele manda buscar essa mulher e se casa com ela. E depois que ela morre, mandam construir a pirâmide para ela, né? De novo, é uma lenda que circulava, e que não é plausível do ponto de vista cronológico, né? Mas enfim, vale a pena mencionar por essa curiosidade da relação com a nossa história conhecida da Cinderela. Breve parênteses, o Heródoto, nossa primeira fonte, também menciona muito de passagem a tal da Rodopes para dizer que essa lenda é totalmente infundada, mas ele não dá detalhes da lenda, ele só fala que algumas pessoas diziam que a terceira pirâmide era de uma cortesã, mas que isso era totalmente infundado. Uma quarta fonte também que é importante mencionar, antiga, é o Plínio o Velho, né, que escreveu História Natural, como uma espécie de enciclopédia de geografia, botânica, biologia em geral, enfim, vários assuntos que são muito úteis para a gente reconstruir um conhecimento sobre o passado, né, sobre a antiguidade. E o Plínio Velho já está escrevendo ali no primeiro século depois de Cristo. E o que chama atenção no relato dele não é tanto a questão da técnica que ele fala sobre as pirâmides, porque ele basicamente repete o que as fontes dele dizem, né? Ele não tem um conhecimento de primeira mão de nada disso, não tem nada exclusivo que só apareça nele, ele cita as suas fontes, revelando, né, de onde que ele está tirando essas informações, então não é tanto nas informações, mas na interpretação que ele dá que a gente encontra uma coisa interessante, que é o reforço a essa ideia de que as pirâmides são a obra de grandes tiranos. Então o Plínio, inclusive, chama as pirâmides de estupendos memoriais da vaidade dos seus construtores. E ele diz que o único motivo real para construir algo daquele tamanho, daquela magnitude, que exigia tanto trabalho, tantos recursos, era ou para esvaziar os cofres, para que os sucessores dos faraós ou possíveis pretendentes ao trono tivessem menos interesse em tomar o trono, ou um segundo motivo poderia ser manter o povo ocupado, pura e simplesmente, para facilitar ali a vida do faraó em termos políticos, ou o terceiro motivo era pura e simplesmente, né, na visão de Plínio, a questão da vaidade, né, da vanglória. Então esse é o tom do que a gente encontra no História Natural do Plínio Velho, e o resto ele basicamente repete de outras fontes, né, fala da questão dos 360 mil trabalhadores trabalhando por 20 anos consecutivos, fala das pedras sendo obtidas de pedreiras ali na Arábia, né, no leste, fala que essas pirâmides foram construídas como túmulos, né, como sepulturas de grandes reis, concorda ali principalmente com que Quéops e Quéfren foram os construtores das duas maiores pirâmides, e coloca como principal suspeita da terceira pirâmide, ele parece inclusive acreditar nessa história, que teria sido a tal da Rodopes, né, a cortesã. Ele não necessariamente acredita na questão da águia que levou a sandália, etc e tal, mas ele coloca meio que como se isso fosse fato de que a terceira pirâmide, que é a menor, mas diz ele a mais bem construída, a mais sofisticada, foi feita para ou por uma cortesã excepcionalmente rica, portanto, né, já que pôde produzir esse monumento. E tem um detalhe, na verdade, que aparece no texto dele que eu não encontrei em fontes anteriores, mas deve estar em alguma fonte anterior, mas que eu não encontrei, é de que as rampas que teriam sido utilizadas para levar os blocos, né, para erguer os blocos para construir as pirâmides, podem ter sido feitas de tijolos, de argila mesmo, e esses tijolos depois terem sido reaproveitados para construir casas privadas, né, individuais ali, pessoas usaram aquele material para construir casas. Daí a ausência de vestígios dessas rampas na região. E aí, fora essas fontes, fora o Heródoto, o Diodoro, o Estrabão e o Plínio, que são, assim, eu diria que as principais fontes escritas, né, sobre a construção das pirâmides, as mais antigas, a gente tem outros autores que também escreveram sobre isso, que são citados principalmente em outras obras, né, em que essas obras não foram preservadas, mas tem outros autores
E, em geral, eles concordam com a questão de que as pirâmides foram construídas por grandes reis egípcios, né, não grandes de bons, mas muito poderosos, que foram monumentos funerários, que um grande contingente de trabalhadores participou dessa construção e que alguns métodos engenhosos, não muito bem esclarecidos, né, que não se conhecem no detalhe, foram empregados, como, por exemplo, a possibilidade ali de rampas, mas não se sabe que tipo de rampa. Sempre na parte da construção tem muita divergência e especulação. Não que não tenha nas outras partes também, né, mas nessa parte específica de como exatamente a coisa foi feita, não há consenso nas fontes de forma alguma, nessas antigas, né. E, claro, há essa questão das lendas que aparecem também aqui e ali, e que continuam lendas muito interessantes, inclusive, se desenvolvendo no final da antiguidade, no mundo cristão já, árabe, lendas judaicas sobre as pirâmides, que eu, inclusive, acho que vale a pena comentar algumas delas, antes da gente ir para a avaliação moderna, egiptológica, contemporânea, né, do que essas fontes antigas dizem, ou seja, em que os egiptólogos hoje concordam com essas fontes antigas e do que eles duvidam. Mas antes, deixa eu só agradecer a Insider, né, pelo apoio a esse vídeo. Eu tô aqui, como sempre, com uma Insider, essa aqui acho que é a primeira vez que eu uso num vídeo, nem só de camiseta preta, de manga curta, Vive Insider, né, lá tem várias opções, vários modelos, várias cores, todas excelentes, né, essa aqui é uma tech t-shirt de manga comprida, e para quem nunca comprou uma Insider, né, quer fazer o teste agora, que eu recomendo fortemente, compre com o meu cupom ESTRANHA, que você tem 20% de desconto se for a sua primeira compra, e se for compras você já fez compras lá no site, você ainda tem 10% de desconto, mais os descontos que tem naturalmente lá no site, né? Então, assim, tem dias também que vai ter desconto a mais no Pix, dias com frete grátis, então fique atento lá no site, né? Vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, para você garantir a sua Insider, né? Seja de manga curta, de manga longa, preta, colorida, enfim. Essa aqui não é tão colorida, né? Cinza, mas beleza, né? Dito isso, vamos voltar lá para as lendas posteriores. E a primeira lenda, né, a mais difundida, disparado assim entre autores cristãos e autores judeus também, posteriores a esse período das fontes que eu acabei de falar, é a conexão das grandes pirâmides com a figura de José do Egito, né, o José da Bíblia. Por que isso acontece? Né? Por dois fatores principais. O primeiro é que não existia, nessa época, a possibilidade, assim, já era praticamente impossível, você ter um acesso mais substancial, assim, documental à história do Egito, porque ninguém mais lia hieróglifos, basicamente, né? O egípcio propriamente, o que estava inscrito ali nos monumentos, nas paredes, ninguém mais conseguia ler aquilo. Eu já comentei sobre isso num vídeo que eu fiz sobre por que os egípcios não falam egípcio. E também o Egito faraônico já não existia, né? O Egito tinha se tornado uma província do Império Romano ali nos primeiros séculos e depois ele passa para a mão dos muçulmanos e tal. Não direto, né? Claro que tem um processo mais complexo aí, mas não vou entrar em detalhes. O fato é que o Egito faraônico já não existia e o acesso à história egípcia por fontes e por pessoas que estavam numa linha de continuidade, de transmissão disso, já havia sido bastante complicada, né? Então, o que circulava sobre os grandes monumentos do Egito eram lendas de peregrinos, né, de pessoas que passavam por ali e a partir do seu imaginário elaboravam sobre aquela coisa desconhecida que eles estavam vendo. E é aí que entra a questão da Bíblia, né? Porque os judeus e cristãos que estavam visitando o Egito, o seu principal repertório em termos de histórias importantes que eles conheciam era histórias bíblicas. Então, quando você bate o olho num monumento absurdo, né, que chama muita atenção, como as pirâmides do Egito, eles tinham que conectar isso de alguma forma, né? Eles buscariam no repertório bíblico que eles tinham alguma explicação para aquela coisa que exigia alguma explicação, né? Só um parênteses, eu lembro de assistir uma aula do sexto ano, quando eu estava estagiando, né, em História, grande abraço para o professor Bruno, inclusive, que estava dando essa aula. Ele começou o assunto de Egito com uma turma, acho que do sexto ano, e ele perguntou, né, quando eu falo Egito, em que vocês pensam? A turma inteira, assim, 100%, a primeira referência foi José do Egito, foi Bíblia, né? Eles não pensaram em Anubis, deuses egípcios, Cleópatra, pensaram em José, da Bíblia, porque é algo que estava mais presente na cultura daqueles alunos, né? Então, da mesma forma, quando esses peregrinos passavam ali pelo Egito trazendo essa matriz judaica e cristã, eles interpretavam o que eles estavam vendo sob essa ótica. Então, beleza. A primeira grande ideia que toma de assalto, né, os textos ali da Antiguidade Tardia e medievais é de que as pirâmides do Egito não eram túmulos, mas sim os silos, né, as estruturas para guardar trigo, cereais, nos tempos de fartura,
para sobreviver aos tempos de vacas magras, né? Como lá na história de José do Egito, que você certamente conhece. Então isso primeiro começa a circular, como eu disse, entre peregrinos, né? Não entre eruditos, mas acaba sendo absorvido nos textos mais da elite intelectual. Bispos começam a repetir essa história, né? O grande Gregório de Tours repete essa história, com uma exceção importante, que é um arcebispo sírio que visita o Egito, é chamado Dionísio, esse camarada, Dionísio de alguma coisa que eu não lembro agora, eu vou colocar na tela, mas esse cara, ele vai nas pirâmides, faz uma investigação mais empírica, né, e percebe ali por uma fenda que tinha nas pirâmides, uma parte tal mais quebrada, que a pirâmide não era oca, né, que ela é maciça. Ele consegue ver que por uma grande extensão ali de espaço, só tinha pedra, 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 pedra atrás de pedra. Então as pirâmides não poderiam ter funcionado como silos, né, como um estoque de nada, a não ser pedra, porque elas eram maciças, né? Mas essa constatação desse autor não muda muito a maré de espalhar, né, essa lenda de que as grandes pirâmides tinham sido ali silos, né, para guardar cereais dos tempos de José. Até os tempos do Renascimento vai ser essa a grande teoria sobre as pirâmides, inclusive em algumas representações artísticas, quando mostra ali José do Egito, as pirâmides aparecem como sendo os seus granários, né, os seus silos, lugar de armazenamento de grãos. E outra lenda, essa já, na verdade, um conjunto de lendas, né, essas já do contexto islâmico, falam bastante de uma relação entre as grandes pirâmides e o dilúvio, né? O dilúvio também está muito presente no Alcorão, está muito presente na tradição islâmica em geral, e existem três lendas basicamente principais, três histórias que eram contadas ali no mundo islâmico que relacionavam as três pirâmides com o dilúvio, uma por via da figura de Hermes, outra pela figura de um rei chamado Surid, e uma terceira pela história de um gigante chamado Shaddad. Então vão uma a uma aqui, né? Começando pela história de Hermes, né? Hermes, também conhecido como Hermes Trismegisto, é uma figura muito importante no pensamento islâmico, mas ela é anterior do período greco-egípcio e é um grande sábio, né, ao qual se atribui a invenção e a revelação de várias artes, ciências. E esse personagem, ele é identificado na tradição islâmica ao profeta Idris, que por sua vez é identificado ao profeta Enoque, né, o profeta Enoque que aparece na Bíblia, por exemplo, né, aparece na Torá, no livro de Gênesis. E segundo versões dessa lenda que circulavam ali sobre as pirâmides no contexto islâmico, o Hermes, também às vezes chamado de primeiro Hermes, porque existe uma subdivisão desse Hermes em três Hermes ao longo da história, mas enfim, não vou entrar nos detalhes, assim, super detalhes. O importante é que esse Hermes, supostamente construtor das pirâmides, ele teria sonhado, antes de construir as pirâmides, né, ele teria sonhado, teria tido uma revelação em sonho de que o mundo seria destruído por via do dilúvio e também de uma conflagração, né, de fogos que desceriam ali do céu, um colapso geral. E aí ele, com esse conhecimento obtido de forma antecipada, mais ou menos como Noé constrói a arca para preservar a vida, Hermes constrói as pirâmides e também alguns templos para preservar o conhecimento. Então ele inscreve, né, grava nas paredes das pirâmides e dos templos o conhecimento antigo, para que isso não seja levado pelas águas do dilúvio, né, e depois do dilúvio possa haver um reset, né, um recomeço não só da vida por meio lá da Arca de Noé, mas um recomeço não do zero, mas a partir desse registro que ele fez, esse backup que ele fez na forma das pirâmides e em outras grandes construções. E outra lenda, né, outra história muito parecida que retém muitos desses temas é a história do rei Surid, que era um rei antediluviano, né, um rei anterior ao dilúvio, 300 anos anterior ao dilúvio, segundo conta essa história, né? Que, portanto, era de uma raça, vivia, né, entre povos que eram maiores, que eram mais fortes, um outro tipo de humanidade que existia, né, se é que seria razoável chamar de humanidade, mas um outro tipo de seres que existiam ali antes do dilúvio, e o rei Surid, ele também tem um aviso em sonho de uma catástrofe, ele tem um pesadelo, na verdade, ele comunica esse pesadelo ali para o seu homem mais próximo, o conselheiro ali da corte, para os sacerdotes, e eles fazem observações astronômicas, de fato detectam coisas que apontavam para um cataclismo iminente, e aí o rei manda construir as grandes pirâmides para preservar também o conhecimento acumulado até então, mas também tesouros, né, riquezas do seu reino e o seu próprio corpo e o corpo de alguns familiares, né, o irmão do rei Surid e o filho dele, cada um desses, né, o próprio rei,
o irmão e o filho teriam sido enterrados sob uma das três grandes pirâmides, né? Supostamente Quéops, Quéfin e Miquerinos, que na verdade nessa história são todas de Surid e sua família. E aí tem dois detalhes interessantes, que é o primeiro que o rei Surid, né, esse nome Surid, parece uma forma árabe do nome grego Sufis, que é uma forma grega do nome Khufu, que é o mesmo nome que também tem uma forma grega que é Quéops, né? Então o Quéops, construtor de pirâmides, esse faraó da quarta dinastia, e ele ficou nas fontes gregas tanto como Quéops, tanto como Sufis, que é como o Maneto, né, o Manetão, que é um sacerdote egípcio que escreveu uma história muito importante em grego do Egito, né, que é uma das principais fontes, a partir da qual outros autores vão escrever sobre o Egito, e o nosso conhecimento de história do Egito Antigo deve muito a esse sacerdote, né, o Manetão, Maneto. Então tinha essa forma grega, né, Sufis, do nome Khufu, e aí Surid, seria uma forma árabe desses Sufis. Então, por mais que a história desse rei antediluviano se afaste muito da história do faraó egípcio propriamente que teria construído as pirâmides, no nome eles se encontram. E um segundo detalhe, que vale tanto para a história do Hermes Trismegisto quanto para a história do rei Surid, é que essa obsessão em preservação de conhecimento de livros, né, de ciências e artes, ela remete muito mais ao contexto em que essas lendas foram produzidas no mundo islâmico, que era um universo erudito, muito livresco mesmo, né, de circulação de tratados em papel mesmo, em códice, rolos, pergaminhos, que circulavam por aí, eram consultados por grandes sábios e estudados em centros como em Bagdá, etc. Essa realidade, né, de circulação de textos propriamente, é algo que não tinha tanto na história do Egito Antigo. Por mais que a gente tenha muitos textos egípcios, né, textos em pirâmides, que tenha textos como o Livro dos Mortos, em papiro, né, esses livros muitas vezes são livros conectados ao contexto funerário, têm um uso mais ritual do que essa circulação de livros meio que de biblioteca, que é uma coisa de um contexto posterior, né? Essa difusão em grande escala de textos não era algo do contexto do Egito Antigo, mas sim do contexto islâmico que projeta essa ideia, né, de preservação de tomos e tomos de bibliotecas no passado. E não, a Biblioteca de Alexandria não é uma exceção a isso. A Biblioteca de Alexandria é uma biblioteca egípcia, mas iniciada e mantida pelos reis gregos, né, de origem macedônica que reinam sobre o Egito num período muito posterior. Né? Quando a gente está falando dos tempos de Quéops, Quéfin e Miquerinos, é outro tipo de Egito completamente diferente, outro tipo de cultura egípcia completamente diferente. E a terceira lenda, né, que é a do gigante Shaddad, ela diz exatamente isso, que existia ali um rei gigante do passado, dos tempos em que as pessoas eram maiores, né, de novo essa ideia que aparece em várias culturas, de que os heróis dos tempos antigos, as pessoas famosas dos tempos antigos, eram também em estatura maiores do que as do presente, eram maiores em sabedoria, maiores em estatura, melhores em saúde, maiores em força, etc e tal. E esse Shaddad, esse gigante, ele era especialmente grande e forte, né, porque ele era associado a um povo, que é um povo que aparece no Alcorão como um povo de grandes construtores, que é o povo de Ad, né? Então esse Shaddad ibn Ad, né, filho de Ad, seria um representante dessa linhagem de homens muito poderosos, grandes, etc. E ele teria conquistado o Egito em tempos remotos e teria construído as pirâmides como monumentos para lembrar da sua vitória, né, para comemorar a sua vitória, mais ou menos como um arco do triunfo, só que ele construiu ali pirâmides de triunfo. Isso também em tempos muito remotos, não muito distantes ali do tempo do dilúvio. Né? Então você tem essas três correntes principais de explicações do mais ou menos meio que de um folclore islâmico medieval, né, que fala sobre as pirâmides do Egito, e além dessa tem outras versões várias também, né, você tem a ideia de a pirâmide sendo construída por gênios, né, por djinns, por demônios, como queira chamar, né, por essas criaturas sobre-humanas, que o rei Salomão supostamente também nos textos árabes teria utilizado para construir o Templo de Jerusalém, né, uma mão de obra sobrenatural. Nos textos judaicos isso também aparece. Então você tem essa ideia também de alguns outros seres sobre-humanos, além dos gigantes e além desses reis antediluvianos, como os gênios, né, construindo esses grandes monumentos. Tá, beleza. Então falamos sobre o que as fontes mais antigas escritas, né, as fontes escritas, os textos de autores antigos, dizem sobre a construção das grandes pirâmides, e falamos sobre esses textos posteriores, né, que já têm um caráter lendário bem mais marcado. E agora, para fechar, vale comentar a partir da egiptologia, né, do estudo de Egito atual, da arqueologia contemporânea, da historiografia, né, da escrita da história contemporânea, que tem acesso a mais documento, que consegue ler hieróglifos novamente, né, graças à decifração que eu comento lá no vídeo também, sobre por que os egípcios não falam egípcio. Enfim, a partir do nosso ponto de vista,
acadêmico atual, o que que dessas coisas antigas permanece e o que que foi descartado, né, o que que foi bastante questionado. Então vamos por partes. A primeira coisa sobre quem mandou fazer essas pirâmides, né? A egiptologia atual, os estudos de Egito atuais, defendem que foi de fato Khufu, Khafre e Menkaure, que são o Kelps, Khephren e Miquerinos. Isso é muito forte porque as pirâmides casam muito bem dentro da cronologia ali na quarta dinastia, que é exatamente a dinastia desses reis, e existem inscrições com o nome desses caras ali nas pirâmides e também no complexo de Gizé, né? O nome dos caras de fato está lá nos hieróglifos. Então, assim, é consenso absoluto que de fato as pirâmides de Kelps, Khephren e Miquerinos são de Kelps, Khephren e Miquerinos, não de nenhum gigante, não de nenhum sábio antediluvianos, não de uma cortesã que teve o seu sapato capturado por uma águia, nem nada disso. E em relação ao número de trabalhadores, né? O Heródoto falava em 100 mil, o Diodoro e o Estrabão depois falam em 360 mil. Os historiadores hoje, arqueólogos, estimam mais ou menos entre 20 e 30 mil trabalhadores ali na Grande Pirâmide de Kelps, né, na maior de todas. 20 a 30 mil trabalhadores é uma estimativa, né, não tem como saber com certeza, e consideram que 20 anos total de trabalho ali para concluir o projeto é razoável. O Kelps reinou durante 23 anos, né, então esse projeto teria ocupado boa parte do reinado dele, mas cabe, né, faz sentido. E ainda sobre os trabalhadores, que tipo de trabalhadores eram esses? Era trabalho forçado, de fato? Esse continua um debate em aberto, mas hoje a maioria, pelo menos me parece ser a maioria, pelo menos as vozes mais fortes no debate, dizem que eram trabalhadores que não eram escravos, né? Não eram escravos estrangeiros, certamente, e não eram escravos nem mesmo egípcios, mas sim trabalhadores assalariados ou pessoas pagando um imposto na forma de trabalho, né, a chamada corvéia, mas que não era assim um grande contingente de escravos, não. Pode ser que até tivesse parte dos trabalhadores tivesse um pouco mais a característica de trabalho forçado, enquanto outros eram mais trabalhadores especializados, né, o pessoal mais, sei lá, os supervisores, os arquitetos e coisas desse tipo. Mas é difícil saber. O fato é que foi encontrado na década de 90 os cemitérios e alojamentos desses operários, então a gente tem pistas importantes nesse sentido, né? E se tem cemitérios para pelo menos parte desses operários, é porque existe um certo prestígio, existe uma dignidade, né? Um tratamento que não seria dado a um escravo assim. Então, por isso, essa ideia de que eram trabalhadores que não eram escravos. E também a gente tem o chamado Diário de Merer, que é um supervisor, né, o líder de um grupo ali, de uma equipe de trabalhadores trabalhando em uma das grandes pirâmides, que fala sobre uma expedição desse grupo para buscar calcário em Tura, ao sul, né, de onde as pirâmides foram construídas, ou parte do calcário, sobretudo o calcário de acabamento, né, o calcário reflexivo, que cobria as pirâmides para deixá-las retinhas, brilhantes, bonitinhas. Esse calcário era buscado numa região ali ao sul do que hoje é o Cairo, né? Nessa região de Tura, e era transportado pelo Nilo. Então também há estudos que mostram que existia um braço do Nilo, que é o braço das pirâmides, que ele de fato passa muito perto, é um braço já extinto, né, do Nilo, não existe mais, mas era um braço que pode ser identificado ainda por estudos geológicos e coisas do tipo, e esse braço ele passa ali tangenciando várias pirâmides que a gente conhece. Então, certamente, esse canal, né, esse meio de transporte foi utilizado na construção das pirâmides, o que não significa, é importante ressaltar isso, que todo o material utilizado ali na construção das grandes pirâmides tenha ido de rio, né, tenha ido de barco no rio. Porque, por exemplo, tem blocos ali de dezenas de toneladas que esses não foram em barquinhos no Nilo, né? Esses blocos maiores da base, por exemplo, da Grande Pirâmide, foram extraídos de pedreiras ali próximas à pirâmide mesmo, né? O que vem ali de barco são outras coisas, são suprimentos, alimentação, blocos menores e material como o calcário reflexivo para o revestimento. Sobre as técnicas de construção, também é um debate muito em aberto, isso varia também as teorias de pirâmide para pirâmide, há diferentes projetos de construção aparentemente, né, diferentes técnicas para fazer, às vezes você começando de dentro para fora, às vezes de baixo para cima, tem diferentes formas de você fazer, e estudos buscam pistas disso, nada muito assim 100% garantido, mas o que é mais consensual é que as ferramentas que foram utilizadas são ferramentas conhecidas egípcias ali da época mesmo, né? Picaretas e serras de cobre utilizadas nas pedreiras, ferramentas de pedra também, né? Martelos de dolerita, por exemplo, que é uma pedra bem dura, que também a gente sabe arqueologicamente que os caras usavam essas ferramentas naquele contexto, cordas de fibra vegetal para puxar os blocos, trenós também
A gente sabe que os egípcios utilizavam trenós no transporte de grandes estátuas, né, os chamados colossos. Então tem representações iconográficas, inclusive, né, imagens que mostram o transporte dessas grandes estátuas que podem ter pistas importantes para entender como é que os grandes blocos das pirâmides foram transportados também. E em 2018 foi encontrada uma rampa ali, uma descoberta em Hatnub, e essa rampa pode ser um tipo de rampa que foi utilizado também na construção das grandes pirâmides, né? Não tem como ter certeza sobre isso, mas é uma rampa que parece ser contemporânea à construção das grandes pirâmides e pode ter sido utilizada também, né? O sistema de rampas, não se sabe, uma rampa longa linear ou rampas em espiral, rampas internas, tem um longo debate, né? Muitas opiniões sobre isso, não tem como bater o martelo 100%, mas assim, é dentro dessas hipóteses que o debate acadêmico acontece, né? O que circula, às vezes, de forma mais, assim, criativa na internet, no sentido de alienígenas, no sentido de uma tecnologia hiper avançada que se perdeu, de uma grande civilização altamente tecnológica que não existe mais, mas utilizou ferramentas, sei lá, corte a laser. Nada disso é seriamente considerado academicamente, né? E nem os guindastes, né? Eu falei lá que o Heródoto descreve máquinas de madeira, que alguns interpretaram como guindastes, mas que o Diodoro, o Sículo, ainda na Antiguidade, diz que não havia guindastes nessa época, não tinham sido inventados ainda, e de fato a gente não encontra arqueologicamente guindastes nessa época, é uma invenção posterior, então ponto para o Diodoro, né? Guindastes já é um tipo de tecnologia que não teria sido acessível para os egípcios antigos utilizarem ele na construção das pirâmides. Mas assim, esse assunto de como que as pirâmides foram construídas no detalhe, né, é extremamente complexo, tem várias teorias interessantes que não são complementares, né, às vezes são radicalmente opostas, e pode ficar para outro vídeo depois, pegar algumas das principais, né, e trazer os argumentos favoráveis e desfavoráveis. Mas por enquanto eu queria dar destaque mesmo a esse imaginário antigo sobre as pirâmides, as fontes mais antigas e depois essas lendas posteriores que eu acho muito interessante, e tem de fato pistas que se comprovaram reais, né, que continuam valendo atualmente no cenário, né, da egiptologia, da arqueologia, da história moderna, e é isso, né, o que eu tinha para compartilhar hoje é isso, referência como sempre na descrição do vídeo, e nos vemos aí nos próximos. Falou!